Olá pessoal, eu estou aqui hoje para trocar algumas ideias com vocês a respeito de uma situação bastante curiosa e que ela normalmente provoca uma série de debates e que na verdade é uma fantasia, uma bobagem, visto que todos nós temos essa substância que é denominada melanina, que é uma substância que dá cor à pele, ao cabelo e uma série de órgãos, como por exemplo o sistema nervoso central, tá certo? O cérebro. Bom, veja só uma coisa, preste atenção num detalhe. Começa que, se nós considerarmos a nossa origem, os nossos ancestrais de mais de 50 mil anos, nós somos originários da região oriental da África. Portanto, todos nós somos africanos a princípio. Alguns ficaram algum tempo em algumas outras regiões em que não tinha tanto sol, etc., e então ficaram branquinhos. Mas, de um modo geral, não é isso que é importante. O importante é nós podemos entender o que é a melanina. A melanina é uma substância que a substância, ela sofre um processo chamado melanogênese, que é a oxidação da tirosina. Essa substância, ela tem uma função muito específica, que é a proteção da nossa pele, do nosso cabelo e de uma série de outras regiões do nosso organismo. E a melanina, ela é importante pelo seguinte: se você ficar exposto muito tempo ao sol, ela obviamente vai ter uma ação mais protetora, no caso do ser humano, que ela ocorre em qualquer indivíduo, qualquer animal, inclusive nos seres humanos. Então, veja só, a melanina é uma substância que ela irá, além de proteger, pela incidência, no caso do sol, de uma substância chamada raios ultravioleta, que vocês conhecem como UV. Existem 3 tipos de UV. Tem o UVA, o UVB e o UVC. O UVC é a substância, é a incidência do raio que é bloqueado pela camada de ozônio que fica na estratosfera. Os outros 2, eles penetram, mas veja só uma coisa, um deles é mais complicado do que o outro. Por exemplo, o UVB, que é a substância, se você tiver muito tempo exposto no sol, ele vai, junto com o UVA em menor quantidade, mas vai ter o mesmo fator, ele vai provocar um escurecimento da pele. Então, depende, obviamente, da intensidade. Então, no caso do UVB, ele é muito importante
porque ele pode desencadear uma situação chamada melanoma, que é um tipo de câncer, um dos cânceres mais agressivos que tem na pele do ser humano. E pode apresentar algum tipo de carcinoma in situ, adenocarcinoma in situ e outras coisas bastante desagradáveis. Agora, por que, por exemplo, um irlandês, um holandês, ou seja lá, europeu de modo geral, quase transparente, esse é muito mais suscetível a apresentar complicações com a pele, e mesmo atravessa o cabelo, etc., entendeu? E dá algumas doenças que são mais fáceis de adquirir. Por exemplo, a melanina, que é responsável pela cor do cabelo, pela cor da pele, ela tem uma substância chamada neuromelanina, que age no sistema nervoso central. Essa substância, ela vai dar uma diferença na cor de determinadas áreas do cérebro. Ela, na verdade, ela tem diversas outras funções. O que ocorre é que, olha, em primeiro lugar, gostaria de dizer o seguinte: não confunda melanina com melatonina. São duas coisas diferentes completamente. A melanina é responsável pelos raios solares, pela proteção dos raios solares, e a melatonina, ela é ligada ao sono, que é um assunto que depois nós podemos discutir isso, que é um detalhe também bastante interessante e importante em diversas doenças. Mas a melanina, de um modo geral, ela é uma substância que vai interferir. Por exemplo, se você tem uma deficiência de melanina, o indivíduo que tem uma deficiência total de melanina é o albino. Albino é aquele sujeito branco, mesmo que seja, vamos dizer, de origem afrodescendente, não interessa de onde é, ele tem ausência de melanina, tá certo? Ele pode causar, no indivíduo que tem uma quantidade diminuída de melanina, uma situação chamada vitiligo. O vitiligo são manchas esbranquiçadas que pode dar em qualquer lugar do corpo. Normalmente isso é muito comum e ocorre, vocês devem ter percebido. Existem outras situações que são bastante complicadas. A melanina, de um modo geral, ela protege a pele em 99,9% dos casos. Mas, se você tiver uma deficiência ou um aumento, entendeu? Ela pode causar uma série de outros problemas que eu já me referi, que são tipos de neoplasias, etc. E, obviamente, a cor ficará do indivíduo comprometida também, no sentido de, ou um sujeito caucasiano, ele vai ter queimaduras, ele vai ter uma série de coisas. Não é só por causa da melanina, é por causa do infravermelho também. Mas, de um modo geral, a melanina é a mais importante substância para fins de dar cor. O cabelo, ela dá cor aos olhos, ela dá cor
a pele, e todos esses fatores são importantes com relação à melanina de um modo geral. Um detalhe que nós devemos deixar claro é o seguinte: não existe, a gente eventualmente pode ter um preconceito, que é uma bestialidade, uma burrice monumental, com relação a pessoas mais claras ou mais escuras. Todos nós temos a mesma origem. Alguns viveram em lugares com maior intensidade de sol. Se tiveram uma maior intensidade de sol, obviamente ele vai ter um aumento da quantidade de melanina se o organismo dele for fisiologicamente normal. E o indivíduo que sempre se protegeu, por exemplo, mesmo que more numa cidade como São Paulo, Nova York, seja lá onde for, na época do sol, tá certo? Ele vai ficar moreno, entendeu? Se por acaso houver a incidência do sol, dos raios solares, com o UVA e o UVB, principalmente o UVB e o UVA também. E não podemos esquecer do infravermelho, que também provoca queimadura. Um detalhe que vocês podem equacionar e não ter problema é usar filtro solar. Por que o filtro solar? Filtro solar é uma substância. Os melhores filtros solares são os de ação mecânica, ou seja, que eles cubram a pele do indivíduo, seja moreno, seja branco, seja vermelho como o irlandês, seja a cor que for, entendeu? O filtro solar é imprescindível. Por quê? Porque o que envelhece a gente é justamente o índice exagerado dessas substâncias. E digo um outro detalhe: se por acaso não se prestar atenção nessas camadas de ozônio que estão sendo abertas aí nos polos, etc., o índice de neoplasias, de câncer, será realmente absurdos. E isso, seguramente, a raça humana e mesmo animais não suportarão a incidência desse raio UVC, porque ele não tem meios de você se bloquear ele com filtros solares. Isso é apenas um pequeno detalhe para que todos nós viremos ecologistas e não permitamos que realmente se destrua a camada de ozônio. É lógico que os governos de modo geral, de bom senso, entendeu? Estão tomando atitudes para que isso não aconteça, mas tem aumentado a camada de ozônio, a diminuição da camada de ozônio tem aumentado a diminuição, e isso pode levar a uma situação dramática para a raça humana.